Pessoal, aqui nós vamos explicar como ocorre a hibridização sp. Lembrando que hibridização é a mistura de orbitais. Então, nós vamos usar como exemplo o ácido cianídrico. Nessa molécula do ácido cianídrico, a gente percebe a presença do carbono, entretanto, essa molécula não é orgânica. Isso aqui é um composto inorgânico. Outro detalhe, nessa molécula, nós vamos encontrar aí duas ligações π e duas ligações sigmas. Aí eu já vou logo adiantando, toda vez que o carbono fizer duas ligações π e duas sigmas, então a hibridização desse carbono é sp. Mas como é que essa hibridização ocorre? Bem, para demonstrar essa hibridização, a primeira coisa que você tem que fazer é a distribuição eletrônica desses 6 elétrons do carbono. Então, você faz um S2, 2S2 e 2P2. Somando os expoentes, ó, você vê que tem aí 6 elétrons. No segundo momento, você vai dispor esses subníveis, um S2, 2S2 e 2P2, num diagrama de energia. Observe. Nesse eixo Y, eu vou plotar a energia desses subníveis. Lembrando que a distribuição de Linus Pauling já permite colocar esses subníveis em ordem crescente de energia. O que eu quero dizer é o seguinte, desses 3 subníveis que nós estamos vendo aí, o mais energético é o 2P2. Portanto, esses 2 elétrons aqui, ó, dos 6 elétrons que o carbono tem, esse é o mais, estes, na verdade, são os mais energéticos. Então, veja, se a ordem de energia é crescente nesse sentido, então eu vou colocar logo aqui abaixo o subnível 1S2. Depois eu coloco o 2S2 e, por último, o 2P2. Para esse subnível 1S2, observe, eu desenhei só um quadrado, ou seja, só um orbital. Por quê? Porque o subnível aqui é S. E essas duas setas aí representam esses 2 elétrons aqui nesse subnível S. Aqui nós estamos na segunda camada, porém o subnível continua sendo S. Novamente eu desenho apenas um quadrado e vou disponibilizar dentro desse quadradinho que está representando o orbital 2 elétrons. Aqui eu também continuo na segunda camada, porém o subnível é P. Como o subnível é P, eu vou desenhar 3 quadrados, ou seja, 3 orbitais. E vou disponibilizar aí, ó, 2 elétrons, são esses 2 aqui, tá certo? Então, o que a gente observa aí? A gente observa que aqui nós temos apenas 2 orbitais incompletos. Lembra que o carbono é tetravalente? Ó, lembra que ele vai fazer 4 ligações? Cada tracinho aí é uma ligação? Pois é. O que Linus Pauling dizia? Que o número de orbitais incompletos indica o número de ligações que o átomo vai fazer. Então, aqui pelo diagrama, a gente observa que o carbono só tem 2 orbitais incompletos. Esse está vazio. Então, o carbono, teoricamente, não seria tetravalente, seria bivalente. Porém, nós já sabemos que o carbono faz as 4 ligações. Daí é que entra, né, o processo da hibridização. Bom, vamos aqui. Ó, num terceiro passo, o que é que você vai fazer? Você vai perceber que esse átomo de oxigênio, ele vai receber energia. Ah, professora, mas por que tem que receber energia? Para que um desses elétrons que estava aqui, ó, no 2S, tenha um salto quântico e venha ocupar aquele terceiro quadradinho P que estava incompleto. Então, a distribuição muda. Pode ver, ó, 1S2, 2S1, não é mais 2S2, e aqui é 2P3, tá ok? Então, a gente percebe aí que agora nós temos 4 orbitais incompletos. Porém, 2 orbitais P serão destinados às ligações π. Por quê? Porque a ligação π não admite orbital hibridizado. E outro detalhe, pessoal, a ligação π só ocorre com orbitais P, nunca com orbital S, tá certo? Então, veja, eu tenho 3 orbitais P incompletos e um S. Os orbitais que vão participar da ligação π, ou das ligações π, são esses 2 aqui. Então, esses 2 aí, eu vou reservar, ó, esses 2 aqui, eu reservo para que a ligação π seja efetuada, ok? Então, como é que a gente demonstra isso? Esse desenho que vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma demonstração de como ocorre a hibridização desses orbitais do carbono. Já é o carbono se preparando para fazer
as ligações. Então, observe, aqui eu tenho o orbital S. De onde veio esse orbital S, professora? Dessa camada bem aqui, ó, da segunda camada. Veja que esse subnível S, ele está incompleto. E aí, eu vou pegar esse orbital S, represento aqui, e aqui eu tenho os 3 orbitais P, ó, são 3 orbitais P incompletos. Isso aqui, ó, um S2 não entra nessa ilustração que eu tô mostrando aí para vocês. Então, veja, eu vou misturar um orbital S do carbono, que tá lá na segunda camada, com os 3 orbitais P da segunda camada. Mas lembra, nós vamos separar 2 orbitais P para a ligação π, que é um pouco exigente. Ela não aceita orbitais hibridizados. Então, veja, o que eu vou misturar aqui? Esse orbital aqui ao longo do eixo X, que está destacado em vermelho, com esse orbital S. Então, se eu vou misturar 2 orbitais, então eu vou obter 2 orbitais híbridos. Esses orbitais aqui destacados em verdes, eles não vão sofrer a hibridização, não vão se misturar. Lembra que tem que ter a ligação π. Quando eu misturei aquele orbital S com esse orbital P, então eu obtive 2 novos orbitais, só que agora híbridos. De que tipo? S, P. Eles não são nem mais S e nem mais P, eles são orbitais hibridizados, misturados, tá ok? Bom, aí lembra que na molécula do ácido cianídrico, deixa eu mostrar aqui para vocês, na molécula do ácido cianídrico, ó, o carbono está fazendo a ligação tripla com o nitrogênio e uma com o hidrogênio. Então, nós vamos aqui pegar o número atômico do nitrogênio, fazer a distribuição, e aí o subnível incompleto é o 2p3, então eu tenho aí 3 orbitais P incompletos. Então, o nitrogênio vai fazer 3 ligações. Aqui, turma, eu estou demonstrando esses 3 orbitais incompletos do nitrogênio. Veja que o desenho aí é o símbolo do infinito, não é S, porque é P que está incompleto. E aqui ao lado, eu tenho já o carbono hibridizado. Esses 2 aqui destacados em amarelo são os orbitais SP. Esses que estão em verde, esses 2, eles são orbitais P puros. Então, esses orbitais híbridos aqui, aliás, esse orbital híbrido do carbono vai fazer uma ligação ao longo do mesmo eixo, tá certo? Com esse orbital P do nitrogênio. Então, essa ligação aí, turma, essa aqui, ó, ela é uma ligação sigma, tá certo? Só que ela vai ser uma ligação sigma do tipo P, S, P. O que é esse P? É o orbital do nitrogênio que está entrando nessa ligação. E esse SP é esse orbital hibridizado do carbono que também está entrando na ligação. Depois que o carbono faz essa ligação simples com o nitrogênio, ele vai fazer as ligações π, que vão ocorrer da seguinte maneira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse orbital P aqui, ó, do nitrogênio, vem de forma paralela, se encontrar com esse orbital P do carbono. Esse aqui, ó, esse aqui. Depois que terminar essa ligação π, vai ocorrer essa, ó. Esse orbital P do nitrogênio vem juntar-se de forma paralela, ó, com esse orbital P do carbono. Aí você tem a ligação tripla. E aqui do outro lado, eu tenho o hidrogênio, ó. Lembra que é HCN? Ele vai entrar com esse orbital S incompleto e vai fazer essa ligação sigma. Deixa eu escrever aqui para vocês. Sigma, ó, sigma. Só que essa ligação vai ser sigma do tipo SSP. Por que S? Porque o hidrogênio está entrando com o orbital S incompleto dele. E o carbono está entrando com o orbital hibridizado SP.